Oi gente, tudo bem? Então, para fechar aqui, vamos dar uma olhada agora na segunda lei da termodinâmica. Mas antes da gente olhar o enunciado dela, propriamente dito, vamos dar uma olhada nas máquinas térmicas e nas máquinas frigoríficas. Aí, o que vem a ser uma máquina térmica, ela vai ser uma máquina que vai transformar energia térmica em energia mecânica. Enquanto a máquina frigorífica vai fazer o contrário, transformar energia mecânica em energia térmica. Então vamos ver mais ou menos como é que isso funciona. Isso aqui é um esquema, mas apesar das máquinas serem bem mais complexas, no geral elas seguem esse esquema aqui. O que vai acontecer? Você vai ter algum lugar que a gente vai chamar de fonte quente, que a gente vai ter coisas com temperatura mais alta, e outro que a gente vai chamar de fonte fria, com temperatura mais baixa. E no meio delas a gente vai ter o que a gente chama de fluido operante, que é alguma substância que vai estar nesse meio termo, nesse estágio intermediário entre a nossa fonte quente e a fonte fria. E a gente sabe que o calor naturalmente flui da fonte quente para fria, né? De maior temperatura para de menor. E aí, quando a gente for fazer esse processo, ele vai passar por um meio termo aqui, que é onde vai estar o nosso fluido operante, e ele vai realizar trabalho e depois vai ceder o resto de calor para a fonte fria. Como assim, né? Por exemplo, um pistão, o motor de um carro é uma máquina térmica. Você vai ter o combustível e aí ele vai explodir e vai levantar um pistão, né? Dá uma olhada que quando você levanta esse pistão, você está realizando o trabalho, que vai ser o trabalho que vai movimentar o carro. Esse pistão vai levantar e isso vai fazer as rodas girarem, né? De forma simplória. E é mais ou menos essa a ideia. Você vai transformar parte desse calor que foi retirado da fonte quente em trabalho e o resto vai virar calor que vai ser cedido para a fonte fria. E aí perceba então que o total era esse calor da fonte quente. E parte dele vai virar fonte fria e parte dele vai vir para o trabalho. Então o nosso trabalho vai ser esse calor da fonte quente menos o da fonte fria. Vai ser o que sobrou, né, da fonte quente. O que não virou da fonte fria vai ser o que virou trabalho. E a gente pode escrever assim. E aí por último, que seria o nosso rendimento, né? O rendimento, a gente tem que pensar como o que a gente conseguiu ganhar, né? Por exemplo, o que a gente queria era trabalho. Então o nosso rendimento vai ser o trabalho sobre o calor da fonte quente, que era o total. O que rendeu esse calor da fonte quente? O que rendeu foi o que virou trabalho. Então esse vai ser o nosso rendimento. E a gente poderia substituir o T aqui por Q1 menos Q2 também. E aí então, no nosso outro caso, vão ser as máquinas frigoríficas, né? Que vão usar o trabalho que vai ser exercido sobre o nosso fluido operante para passar o calor da fonte fria para a fonte quente, o que não acontece naturalmente, né? E isso pode parecer um pouco estranho, e é estranho, mas é um pouco mais engenhoso. Por exemplo, em uma geladeira, como é que eles vão fazer isso, né? Porque no caso da geladeira, a geladeira está mais gelada que o ambiente exterior e você ainda está tirando o calor da geladeira e jogando para fora, para manter ela fria. Vai ter o nosso fluido operante, ele vai passar inicialmente por uma válvula de expansão, que a gente fala, que é onde ele vai realizar trabalho e aumentar de volume. Isso sem trocar calor, adiabaticamente. Como ele está realizando o trabalho, ele vai estar diminuindo a energia interna dele, ou seja, ele vai estar diminuindo de temperatura, até que ele fique com uma temperatura menor que a da geladeira. E assim ele vai conseguir retirar calor de dentro da geladeira. E aí o nosso fluido operante, depois de ter retirado esse calor, vai continuar passando pela geladeira até ele chegar no que a gente vai chamar de válvula de compressão. Aí que entra o nosso trabalho. A gente vai realizar trabalho sobre ele para comprimir adiabaticamente também, até que ele ganhe energia interna, até que ele aumente de temperatura e fique mais quente que o ambiente externo. E aí ele vai poder ceder todo esse calor para lá e voltar para o estado inicial aqui e repetir isso. E aí, como ele voltou para o estado inicial, tudo que ele recebeu de dentro da geladeira e do nosso trabalho, ele vai soltar como calor para a fonte quente. E aí vale a nossa mesma relação do trabalho, é igual ao calor da fonte quente menos da fonte fria. E aí, aqui para a gente calcular o rendimento, a gente vai chamar de eficiência, porque é um pouco diferente. Que vai ser o quanto que a gente consegue tirar da fonte fria, que é o nosso objetivo, a gente quer esfriar lá, sobre o quanto que a gente teve que gastar, né? Quanto de trabalho a gente teve que realizar. E essa vai ser a eficiência. E de onde é que vem esse trabalho? Vem da energia elétrica que é fornecida pra gente.